Bom pessoal, nesse vídeo hoje eu vou estar contando algumas curiosidades sobre o nosso queridíssimo Freddy Fazbear, o de FNAF 1. Um aviso importante, eu vou só estar dizendo curiosidades sobre o Freddy do primeiro jogo de Five Nights at Freddy's e não vou estar citando essas variantes, tipo o Toy Freddy, o Withered Freddy, o Funtime Freddy, o Twister Freddy e esses outros aí entre mais. Vai ser somente o Freddy de FNAF 1, então bora lá. Bom, para dar início às nossas curiosidades, vou estar falando um pouco sobre o comportamento dele. Nas primeiras noites ali, na noite 1 e 2, o Freddy ele se torna inativo. Tipo, ele só fica ali no palco com aquela cara de bunda, segurando seu microfone. Ele só começa a ser ativo na noite 3, mas para ele ser ativo na noite 1 e 2, a energia tem que acabar. Ou seja, o segurança tem que ficar sem energia. Bom, também quando a energia acaba e o Freddy começa a tocar assim um jingle, se o jogador ficar parado, ou seja, não se mexer em nenhum momento, tem uma chance do jingle dele se atrasar mais. Ou seja, se quando tá ali 5 da manhã, a energia acaba e o Freddy começa a tocar aquela musiquinha dele lá, e o jogador simplesmente não mexe a tela, não fazer nada, só ficar parado, a chance do jingle dele ser atrasado aumenta e muito, e a chance de você conseguir passar de noite pode ser acontecido, mas às vezes não, né? Às vezes você pode ficar ali parado e às vezes ele só vai e te mata. Bom, essa curiosidade aqui vai ser rápido, mas também o Freddy ele pode dar alucinações ao jogador. Ou seja, tem uma hora onde que ele pode estar, o jogador pode estar lá jogando de boa, até que de repente aparecem alucinações rápidas. Entre elas pode aparecer o rosto do Freddy com os olhos humanos, o rosto do Bonnie sem endoesqueleto ou com olhos pretos, e também a frase It's me aparecendo na tela. Mas não é tão raro de aparecer, pode acontecer ali, mas nunca aconteceu comigo na noite 1, então eu presumo que na noite 1 seja bem difícil de acontecer, mas sempre acontecia comigo a partir da noite 4, mano. Mas tem uma curiosidade da hora. Bom, agora eu vou estar falando das mecânicas do nosso queridíssimo Freddy Fazbear. Bom, a primeira mecânica é que ele é o único animatronic do primeiro jogo que pode aparecer entre as duas portas, entre a porta da esquerda e da direita. Na porta da esquerda ele só aparece quando a energia acaba tocando o seu jingle, e na porta da esquerda quando ele caminha até você. Outra mecânica é que ele, quanto mais ele vai se aproximando de você, mais ele fica se aproximando da câmera. Ou seja, quando ele sai do palco, ele aparece lá no fundo do salão. Quando ele vai pro banheiro, ele fica ali entre a entrada do banheiro das meninas, o porquê eu não sei. Quando ele vai pra cozinha, na cozinha não dá pra saber, né? Mas fica tocando aquela musiquinha clássica dele. Quando ele vai pro corredor, já dá pra ver uma aparência dele assim, meio que invisível. Quando ele chega ali na última câmera, que é das costas do corretor, se eu não me engano, na parede, Freddy aparece com a cara na câmera. E por fim, se o jogador não fechar a porta, ou ficar olhando, ou ficar com a câmera, eu acho que é 4C ligada, ele pode, 4B no caso, tá? Ele pode atacar o jogador. Outra curiosidade é que também o Freddy é o único animatronic que permanece com seu instrumento. Todos os outros, tirando o Fox que não tem instrumento, eles largam. O Bonnie ele larga sua guitarra na hora de atacar, a Chica larga seu cupcake, mas o Freddy é o único animatronic que permanece com o microfone na mão. Bom, gente, foi isso. Essas foram as curiosidades sobre o Freddy. Curiosidades bem básicas, né? Mas tá aí uma curiosidade. Tô sem ideia de vídeo, foi mal. Mas se gostou do vídeo, dá like e comenta aí o que achou desse vídeo. E é isso. Tchau!